que é quimbanda com K e quimbanda com Q. Essa é a nossa quinta aula, nossa quinta semana do curso Teologia de Umbanda, nossa primeira parte aqui, falando sobre quimbanda. Estamos quase para falar o que é umbanda de fato, mas ainda temos algumas questões sobre o que não é umbanda. E logicamente que precisamos falar sobre a quimbanda. E quimbanda com Q e quimbanda com a letra K. Tem diferenças. A palavra quimbanda com K vem da língua quibundo. É uma língua falada em Angola. Olha como é importante a gente estar estudando sobre o xamanismo anteriormente, né? Quem que é o feiticeiro, quem que é o mago, quem que é o sacerdote. Que lá em Angola existe o xamanismo angolano, que também é uma prática de feitiçaria, uma prática de magia, às vezes um pouco mais solitária. Em Angola existia a figura do quimbanda com K, a pessoa que era o xamã angolano, e era considerado um quimbanda. E esse quimbanda a gente chama de quimbanda com a letra K. E a gente considera essa quimbanda angolana, um xamanismo angolano, uma religiosidade angolana, uma religiosidade daquela cultura que pode trabalhar os inquices. Às vezes também pode ser uma influência da cultura do Congo, que trabalha com os tatas, com iaiás, e trabalha no sentido de dizer que trabalha com as divindades, trabalha com os espíritos, com as fórmulas mágicas e com as rezas. Esse quimbanda africano é o que ele faz, é o que ele pratica. E esse quimbanda africano, a prática dele é chamada de umbanda. Olha só que interessante. Então a palavra umbanda, esta palavra ela também existe em Angola, na língua quibundo, e define a prática do quimbanda, desse xamã angolano. E é importante dizer, esse quimbanda não é a nossa religião, porque o que define a religião de Umbanda é justamente o seu ritual, é a sua riqueza ritualística e litúrgica. Então, na atividade do quimbanda angolano, ele está em Angola, portanto não tem culto de orixá. Esse quimbanda angolano não trabalha com orixá, não trabalha com o santo, não tem influência do cristianismo, não tem influência do espiritismo. É totalmente outra coisa, muito diferente daquilo que a gente pratica na religião de Umbanda. Aí fica a pergunta que não quer calar, mas então existe uma Umbanda angolana? Não, o que existe é a prática deste quimbanda, que é um xamanismo angolano. E esta palavra Umbanda que existe lá em Angola é o seu xamanismo, é a sua forma de trabalho. E é importante dizer também que esta prática angolana é diferente do candomblé também. A gente pode dizer que é um candomblé de Angola, já totalmente em outra estrutura. E temos um candomblé de Angola, já é uma prática afro-brasileira. Não é o xamanismo angolano, nem trabalho desse quimbanda. Aqui no Brasil surgiu uma outra quimbanda, ou seja, passou a se identificar com uma quimbanda de trabalho de esquerda da Umbanda, quimbanda com Q. Mas antes de entrar nesse tema, vamos recapitular um pouquinho aqui. Essas palavras existem na língua quimbundo, falada em Angola. E há de se lembrar que Angola é uma colônia portuguesa. E hoje a língua oficial em Angola é o português. Muitas poucas pessoas falam quibundo hoje em dia. É importante ressaltar a questão da palavra para dizer que a origem da religião de Umbanda não está no mesmo lugar da origem da palavra Umbanda. Aqui nós usamos a palavra Umbanda como um neologismo, uma palavra que já existia, mas que agora essa palavra tem uma nova função. Neologismo quer dizer que é uma palavra nova, uma palavra criada ou uma palavra antiga com uma nova função. Aqui a palavra Umbanda, enquanto neologismo, é uma palavra para identificar uma religião brasileira. Então não podemos confundir a origem da palavra com a origem da nossa religião. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Umbanda, a gente vai voltar
um pouquinho nessa questão, sobre a questão da palavra Umbanda, definida por Zélio Fernandino de Moraes, e a questão da palavra Umbanda no Quimbunda e outras questões mais pertinentes à palavra Umbanda. Agora focando em Quimbanda com K e Quimbanda com Q, então essa Quimbanda com K africana, que é um xamanismo angolano, e tem uma Quimbanda com Q, que é uma Quimbanda brasileira, uma Quimbanda com que nessa Quimbanda brasileira costuma identificá-la ou chamar de Quimbanda, o trabalho de Exu e Pombagira. No passado, havia federações de Umbanda que não trabalhavam com Exu e Pombagira. Essas federações costumavam dizer que se trabalhasse com Exu e Pombagira era quimbandeiro. Então vamos entender direito que há terreiros de Umbanda que trabalham mais com a esquerda do que com a direita. E isso não torna esse terreiro um terreiro de quimbanda. No entanto, existem terreiros de quimbanda, que são terreiros que trabalham exclusivamente com a esquerda, Exu e Pombagira. E isso não quer dizer que faz o mal. Há uma confusão muito grande nisso. No entanto, também existem terreiros ou centros de magia negativa, de pessoas que trabalham com magia negativa e chamam esse trabalho negativo de quimbanda também. Inclusive, existem literaturas de Umbanda, literaturas antigas, o próprio livro de Aloísio Fontenelle, o livro Exu, o livro que compara os Exus com os demônios da Goécia, e esse foi o primeiro umbandista a comparar os Exus com os demônios da Goécia e colocar eles como servos do mal, que é muito parecido com a magia negativa europeia, porque os demônios fazem parte da magia negativa europeia. Aloísio Fontenelle, no livro Exu, publicado em 1951, ele pega a magia negativa europeia e compara com os Exus e as Pombagiras. Ele faz um sincretismo de demônios da Goécia com esses Exus e essas Pombagiras. E aí surge uma estrutura de quimbanda que trabalha com magia negativa e Exu ao mesmo tempo, inclusive dando nomes de Exus aos demônios, usando símbolos e signos da magia negativa europeia. E surge aí uma quimbanda brasileira com uma estrutura de magia negativa europeia. Então não podemos confundir isso com outra quimbanda, ainda também falando com a quimbanda com a letra Q, que é a esquerda da Umbanda. Podemos considerar a esquerda da Umbanda. É comum nos terreiros de Umbanda, é comum chamar de quimbanda o trabalho de esquerda. E isso gera uma confusão danada. Porque aí nós temos a quimbanda com a letra K, que é a quimbanda africana, que é um xamanismo africano, que é feita só para praticar o bem. E temos a quimbanda com Q, que nós podemos considerar esta quimbanda com Q os trabalhos de esquerda da Umbanda, que também só praticam o bem. E temos terreiros de Umbanda que só trabalham com a esquerda e também só praticam o bem, e também é chamado de quimbanda. E há quem pratique a magia negativa usando o nome das entidades de esquerda, de Exu e Pombagira, classificando isso como um trabalho de quimbanda também, com a letra Q. Então agora imagine vocês, meus queridos, se dentro da própria Umbanda já é difícil separar o joio do trigo, dentro da própria estrutura da Umbanda já é difícil definir o que é um bom trabalho de Umbanda e qual é o norte dentro da Umbanda, quais são os seus fundamentos da Umbanda, uma Umbanda mais afro, uma Umbanda mais espírita, uma Umbanda mais esotérica, e também é difícil definir quais são os limites da quimbanda. Mas podemos citar uma grande curiosidade sobre a quimbanda com Q, como há uma dificuldade de definir uma liberdade muito grande que às vezes passa a ser inclusive libertinagem. Ou seja, as pessoas se aproveitam disso. E dentro do conceito de quimbanda, há terreiros que tradicionalmente trabalhavam sobre a bandeira da quimbanda para fazer o bem. Quimbanda com Q, a gente pode citar Edmundo Pelizari, que é um tata de quimbanda. E a gente pode questionar alguns quimbandeiros e perguntar também como que funciona esse trabalho a título de curiosidade e estudo.
como que é o terreiro, como que funciona, como é a quimbanda. E existem alguns terreiros muito antigos de quimbanda. E esses terreiros geralmente têm ainda preocupações em dar amostras, demonstrações de efeito físico. E alguns desses quimbandeiros relatam, que o trabalho acontece até meia-noite, mas que cada um funciona de uma maneira. Existe uma liberdade também de exercer esta quimbanda. Alguns terreiros de quimbanda trabalham inclusive com caboclos pretos velhos até meia-noite, com pretos velhos quimbandeiros, com caboclos quimbandeiros. E aí a gente pergunta, mas esse caboclo é um caboclo de esquerda? Esse preto velho quimbandeiro é um preto velho de esquerda? E aí a nossa explicação é que um caboclo quimbandeiro, um preto velho quimbandeiro, são entidades que trabalham junto, atuam juntamente com a energia da esquerda. Então é um caboclo que tem uma espiritualidade de cortar demandas. Inclusive há linhas de caboclos que são consideradas linhas clássicas enquanto a caboclo quimbandeiro, como por exemplo o caboclo Pantera Negra, que é um caboclo quando vem em terra, Pantera Negra vem voltado só para quebrar demanda, desmanchar trabalho de magia negativa. E não é muito comum ver um caboclo desse dando consultas. Mas temos caboclos que são caboclos demandadores, que muitas vezes passam a ser tido como caboclo quimbandeiro. E temos também os caboclos africanos, principalmente a linha de arranca-toco, arranca-mata, arranca-mar. Os caboclos que trazem esse nome, arranca, são todos eles muito demandadores. Eles são considerados um pouco de quimbandeiros, como o próprio caboclo cobra coral, caboclo da pedra preta, caboclo arranca-toco, caboclo ventania, caboclo obirajara, caboclo peito de aço, caboclos quimbandeiros no sentido da palavra de demandadores, neste sentido que a gente fala. E preto velho quimbandeiro são aqueles pretos velhos que vêm nesta força, esta força de demandadores, que trabalham e atuam junto com a esquerda na espiritualidade, quebrando demandas. O preto velho quimbandeiro mais conhecido, que é considerado demandador, cortador de demanda. Isso não quer dizer que esse preto velho faça mais ou menos que os outros pretos velhos. É que é uma especialidade espiritual. Podemos citar o preto velho rei do Congo, preto velho pai Cipriano, que lembra daquela literatura, o livro de São Cipriano. E o livro de São Cipriano é considerado um livro de magia negativa. E no livro de São Cipriano, a primeira coisa que você lê é a história de São Cipriano. E a história de São Cipriano é linda. É uma história que conta que antes ele praticava magia negativa, o Cipriano. Mas em algum momento ele tentou, pela magia negativa, converter uma cristã e convencê-la por meio da magia a se casar com ele. É o que chamamos hoje de trabalho de amarração. Trabalho para fazer o seu homem, a sua mulher amarrado, apaixonado, deitado, caído, babando por você. E a gente vê isso todos os dias. É só reparar um pouquinho quando você andar pelas ruas, que você vai ver pendurado no poste vários banners oferecendo para fazer trabalho de amarração ou trabalho para o amor e etc. E aí nesses cartazes eles ainda citam alguns nomes, como Tranca-Ruas, Maria Sete Saia, nome de ciganos. E isso também não é Umbanda. Vou falar de novo, não é Umbanda. Trabalhos de amarração, trabalhos de magia negativa, mesmo que use o nome dos guias de Umbanda, não é Umbanda. E também não é Quimbanda com Q. A Quimbanda com Q tem uma estrutura, e essa estrutura é bem peculiar. Caboclo quimbandeiro, preto velho quimbandeiro. Então note que eu estava falando que eles trabalham até meia-noite, trabalham com caboclos quimbandeiros, pretos velhos quimbandeiros, e da meia-noite às 6 da manhã trabalham com Exu e Pombagira. E aí a gente questiona esses quimbandeiros também na curiosidade e a título de estudo, quais são os nomes desses Exus? E eles falam Tranca-Ruas, Sete Encruzilhadas, Marabô, Tiriri, Exu Caveira, Exu Ventania. E são esses Exus que a gente já conhece.
E na quimbanda mesmo, na quimbanda com o que se trabalha com alguns Exus que apareciam muito na Umbanda lá no passado e que hoje não aparece tanto nos terreiros de Umbanda, como Exu Gargalhada, Exu do Pó, Exu do Ouro, que são Exus que militam na religião de Umbanda, mas que há trabalhos voltados especificamente para a esquerda, e pode ser considerado sim um trabalho de quimbanda com o quê? Desde que não se confunda com magia negativa. E com tudo isso, nós podemos considerar que há algo da quimbanda que faz parte da Umbanda. Mas Umbanda não é quimbanda. Não se resume em quimbanda. Mas temos sim na Umbanda a nossa esquerda, que é o nosso trabalho de Exu e Pombagira. É isso que eu gostaria de falar para você, para não se estender muito. E agora é aquela horinha da gente tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, correr no banheiro e voltar para cá para irmos para a segunda parte desta semana. Gratidão, axé!